Oi, gente, tudo bem? Então, tô gravando esse GTV para complementar esse especial de moda praia que eu tô fazendo aqui no Pop Pop, que a princípio seriam 24 marcas que eu ia indicar para vocês, mas eu já tô chegando nas 30. Então, assim, aguardem que tem muita informação ainda. Eu sei que deve ter gente que já deve estar cansado, que deve estar falando assim, nossa, eu vou ver biquíni de novo, maiô de novo, mais uma marca. Mas, gente, de verdade, eu acho que a gente precisa conhecer o mercado que a gente trabalha. Eu não ganho nada de nenhuma dessas marcas, eu não tô sendo paga por nenhuma dessas marcas. Algumas marcas são muito legais comigo, outras nem tanto. Mas a minha função não é fazer amizade não tô aqui para fazer amizade com as marcas ou com ninguém. A minha intenção é divulgar a moda infantil. E então, assim, o que eu quero que vocês aprendam e que vocês conheçam é o mercado que a gente trabalha. Aí você fala assim, mas eu nem vendo moda praia, eu nem ligo para isso. Gente, mas a gente precisa conhecer. A gente precisa entender o que está sendo feito. Não pode olhar só a moda de uma forma fechadinha, a gente precisa ampliar o conhecimento. Eu tô colocando um monte de marcas que nem eu conhecia, que tem um trabalho super legal, super diferenciado. Eu não tô focando só em um estilo. Então eu coloco marcas grandes que já tem uma produção maior, tô colocando marcas menores que fazem um trabalho mais autoral. Entre essas 30 marcas, gente, 30 marcas. Não tô fazendo um especialzinho qualquer, tô fazendo um especial super legal para você seguir, acompanhar, interagir. A gente precisa ampliar o conhecimento das marcas, dos produtos, do que tem sido feito, mesmo que você não venda moda infantil. E aí, hoje, eu quero complementar tudo isso, porque aí eu fiquei estudando, pesquisando as marcas, tudo. E aí a gente vê vários tipos de tecido, que eu tô me interessando bastante pela essa área de tecido. Até já tô pensando em fazer um especial só sobre tecido, que também acho que um monte de gente não vai gostar, porque só quer saber de... Gente, porque assim, a gente precisa ampliar o conhecimento. Ampliar o conhecimento para vender melhor, para comprar melhor. O que faz a gente comprar mais... produtos que vão vender com facilidade, é entender daquele produto, é conhecer aquele produto, né? Então, assim, até para vender, né? Para você entender a necessidade do seu cliente e poder vender aquele produto da melhor maneira possível. E para as mães que estão seguindo aqui o Pop Pop, que acompanham o Pop Pop, também vai ter bastante informação relevante sobre as propriedades especiais de alguns tecidos voltados para a moda praia. Gente, vocês sabem que eu não faço uma coisa técnica, eu não vou falar aqui como uma especialista do ramo têxtil. Eu estudei, pesquisei, tá cheio de anotação aqui, daqui a pouco vocês vão me ver olhando para um monte de lugar. Mas a intenção, na verdade, é que vocês entendam um pouco, que vocês busquem conhecimento depois. Eu quero aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse outro assunto. Mas, assim, de qualquer forma, já vai dar pra gente conversar bastante sobre algumas propriedades de alguns tecidos que são usados para fazer a moda praia. Se você não vende, você vai aprender vai ser bom para você consumir. E se você vende, vai ser mais uma maneira de você entender o produto que você está vendendo, certo? Então, assim, vamos falar primeiro da grande utilidade hoje que a gente vê, assim, da propriedade que mais atrai as pessoas hoje para os produtos de moda praia, que é o fator de proteção solar, certo? Então, assim, os tecidos que têm proteção solar, que ajudam nessa proteção, e aí a gente vai falar um pouquinho disso agora. Eu já quero deixar muito claro. Primeiro, eu não estou falando de nenhuma marca, estou falando de uma maneira geral, mas a gente precisa entender que tem qualidades diferentes. Então, assim, tem produtos e tem produtos, tem fabricantes e fabricantes. Existe um selo, existe um aval de uma marca australiana que eu vou falar para vocês aqui mais um pouquinho para frente. Então, assim, a gente precisa entender se essa qualificação tá ok, se essa empresa é uma empresa regulamentada para utilizar essa qualificação. Então, a gente precisa entender tudo isso. Por isso que é bom você comprar de uma marca legal, de uma marca conhecida também, de uma marca renomada, para você ter a segurança do produto que você está comprando, se é muito importante que a proteção solar esteja no produto realmente para você. A gente pode começar pensando assim, todo o tecido ele tem uma certa proteção, né? Por exemplo, se a gente está na praia, tá o maior sol, aí você pega uma toalha e coloca nas costas. De uma certa forma, esse tecido, mesmo não sendo um tecido específico para isso, ele cria uma barreira.
né? Mas essa barreira não é uma barreira específica para os raios, ele quebrou um galho ali para você na hora, mas ele não é um produto indicado para proteger a sua pele do sol, porque essa é a ideia do fator de proteção solar, né? É proteger a pele da infiltração dos raios, certo? Então a gente sabe que essa proteção hoje é feita em alguns tecidos de forma química e com banho químico, em alguns produtos, que a maioria dos produtos, pelo que eu vi, que são feitos que já tem essa fibra pensada e tratada para impedir essa penetração dos raios na pele, tá bom? Isso tanto para criança quanto para adulto, tá, gente? E aí a gente vai ver, tá, que proteção solar do quê, né? De quais são os tipos de proteção solar. A gente vai ver o UVA e o UVB, né? Então, assim, é uma outra coisa para vocês olharem, se o tecido que vocês estão comprando, o produto que vocês estão comprando, protegem dos raios UVA ou do UVB. O raio UVB é um raio que fica mais na pele mesmo, ele não penetra tanto, ele fica mais na epiderme. Então, o que acontece? É ele que queima, ele que cria aquela ardência, aquela vermelhidão, ele que causa aquele incômodo. Então, o UVB é isso que ele causa. Ele não penetra tanto na pele, mas ele incomoda, ele queima, principalmente as peles das crianças, dos bebês, que tem aquela pele super clarinha, sensível, eles queimam. Então, assim, a proteção UVB é para queimar, para proteger desse tipo de queimadura, desse tipo de vermelhidão, desse tipo de ardência, tá? E aí a gente também tem o raio UVA. O UVA, ele já vai mais profundo, ele já vai na derme. E aí, o que ele causa? Envelhecimento, é ele quem causa câncer. Então, assim, é legal que vocês vejam se o produto tem proteção UVA e UVB ou só UVA ou UVB. Então, assim, vocês precisam entender o que realmente esse produto está protegendo, tá? E aí, o que acontece? A gente está muito acostumado com os fatores FPS, que é de fator de proteção solar, porque a gente sempre compra os cosméticos, protetores, bronzeadores, com fator de proteção solar. Só que a norma da ARPANSA, que é uma regulamentação australiana, a denominação para eles, para a qualificação dos tecidos, não é FPS, de fator de proteção solar, é FPU, de fator de proteção ultravioleta, tá? Então, assim, tem uma pequena diferença, mas no fundo tá falando da mesma coisa, mas para os tecidos é FPU, tá? Não é FPS. E aí, o ideal é que ele tenha essa regulamentação. Então, assim, às vezes não é a marca que vai ter regulamentação, quem fabrica o tecido que tem essa regulamentação. Mas eles passam esse lacre, esse selo para a marca e a marca que faz para vocês, que repassa esse produto para vocês. Tá bom? E aí, o que acontece? Esse FPU começa nos 15%, então você vai ver FPU ou FPS, porque eu já vi que algumas marcas usam FPS, fator de proteção ultravioleta, 15%, né? Então, assim, ou 25, 30, 45. Então, assim, hoje começa nos 15, que é o que protege menos, e os 50 é o que protege mais, tá? Então, para vocês ficarem sabendo que tem uma variação de proteção. Os de 15%, que são os que protegem menos, eles protegem aproximadamente 93%. É a proteção desse produto, desse tecido com fator FPU 15%. E o FPU 50 mais, né, que é o que a gente tem visto mais sendo usado hoje, ele protege até 98%. Então, assim, ele já protege bastante. Aí eu fui pesquisar, mas tá, o que é esse 98%? Como é que a gente calcula isso? O que acontece? A cada 50 raios solares que batem na nossa pele, que batem no tecido que está sobre a nossa pele, né, que seria o biquíni, o maiô, aquelas camisetinhas, somente um passa no fator de proteção ultravioleta, 50 mais. Então, assim, a cada 50, um passa. Então, por isso que ele protege 98, porque a cada 100 raios que batem no tecido, vão entrar só 2. Então, a proteção dele é 98%, tá bom? Então, assim, quanto maior é o número do FPU ou do FPS, porque eu vi que algumas marcas ainda usam, maior é a proteção. Tá bom? Uma coisa que eu vi, que eu acabei percebendo que eu achei bem legal, quando a gente vai pesquisar a previsão do tempo, até no celular mesmo, assim, não precisa nem ser uma empresa muito tecnológica de informação de tempo, você vai poder sempre ver qual vai ser a intensidade
dos raios UV. Então, é legal que vocês deem uma olhadinha. Eu vou depois deixar um print aqui para vocês poder acompanhar. Então, se naquele dia você for para a praia, você entender qual que vai ser a incidência de raios UV. Na própria previsão diária do tempo, você encontra isso, que é uma outra opção para você saber e se proteger de acordo, né? O que eu acho bem interessante também com relação à proteção solar, gente, é que assim, o tecido acaba tendo uma eficácia muito maior do que o protetor solar que a gente normalmente passa, né? Entre a gente optar por uma peça, principalmente para as crianças, que a gente está falando aqui de modo infantil, principalmente para as crianças de uma proteção de tecido, que é uma proteção física, né? Não é só uma proteção do cosmético. Primeiro porque a gente não repassa direito, né? A gente às vezes não sabe nem se passou naquele lugar direito, porque a gente se passou a quantidade certa, a gente sempre fica na dúvida. Então, eu acho que, de uma certa forma, a proteção solar para o tecido de moda praia é muito importante. Porque a gente nunca sabe se passou certo, a gente nunca sabe se passou a quantidade correta, a gente nunca sabe se porque a criança entrou na água já saiu a proteção. Então, eu acho que traz uma segurança para a gente como consumidor, saber que o tecido tá fazendo uma proteção física, uma barreira física, né, do tecido com a pele. Então, assim, gente, eu poderia ficar falando para vocês aqui horas sobre ou VA, ou VB, ou sobre esse fator de proteção solar, mas o que eu acho importante é que a gente entenda um pouco, assim, de uma certa forma, por cima mesmo, mas que a gente já dá para ter um conhecimento do que a gente está falando. Outro tecido que eu vi, outra propriedade que os tecidos têm colocado nas peças é a resistência ao cloro. Então, o que acontece? O cloro acaba desgastando a cor. Hoje, muitas empresas colocam cada vez mais cloro nas peças. Eu sei que a gente tem outras opções ao cloro, mas se você vai numa piscina que tem cloro, não tem jeito, né? Então, assim, ele acaba desgastando as cores. A gente sabe da potência do cloro, né? A gente usa cloro para as coisas mais difíceis, né? Então, assim, se a gente imaginar uma peça super delicada, uma peça super, hoje até nem tão barata, né, para você ter esse desgaste do cloro. Então, assim, você comprar uma peça de moda praia que ela é resistente ao cloro é uma opção até econômica, né, porque é uma peça que pode durar não apenas aquele verão. Se você vê, o cloro tem uma incidência, até quando a gente vai jogar cloro para clarear jeans ou alguma coisa, ele corrói, né, gente? A importância de ter um tecido que ele resiste ao cloro é que ele com certeza vai fazer a peça durar muito mais. Por quê? Não vai desbotar. Quem nunca teve uma peça que depois ficou meio molenga, né? Ela era uma peça que vestia super bem de moda praia e depois ela vai perdendo a resistência, vai ficando meio estranha. Por quê? O cloro vai detonando as fibras, vai agredindo mesmo o tecido, né? Vai desgastando, vai deteriorando o tecido. Então, assim, você saber que aquele produto, aquela peça de moda praia é resistente ao cloro, pode ser um benefício para você também, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês que eu descobri que tem algumas peças com aloe vera. Algumas peças de moda praia já estão vindo com aloe vera. Aloe vera é também conhecida internacionalmente como babosa, né? Então, assim, eles usam micropartículas de aloe vera na peça, e aí o atrito da pele com o tecido vão liberando esse ativo da aloe vera que vai hidratando a pele, vai deixando o toque do tecido mais macio. Por exemplo, se você vai usar uma peça, você já tá meio queimado, já tá meio ardendo do dia anterior, né? Você já tá meio incomodado e você coloca essa peça com a proteção com aloe vera, ele não deixa de ser um calmante para sua pele, ele hidrata a sua pele. Aí vocês precisam saber quantas lavagens que isso vai durar, né? Isso aí cada fabricante vai poder te falar melhor como isso vai funcionar para cada produto. Mas você também saber se o produto tem aloe vera também é um diferencial das marcas hoje, as marcas estão investindo nisso, e também acho que é uma opção bem legal, principalmente para as crianças, né? E aí, por último, eu vou falar do tecido antibacteriano, que não é o antiviral, tá? Eu já tô criando um post sobre o antiviral, a gente vai conversar sobre o antiviral aqui. Não é o antiviral, esse que as pessoas estão usando para o Covid agora, de máscara, não. O antibacteriano, ele evita a proliferação de bactérias. Então, o que acontece? A criança fica com aquela peça úmida, né, com aquela peça molhada por muito tempo. Então, assim, ele evita essa proliferação. E o que causa essas bactérias? Principalmente esse tecido antibacteriano é odor, né? Então, assim, ou pode ser aquele cheiro de meio mofado,
de suor, né, que fica com a água da praia. Então, os tecidos antibacterianos têm essa proteção. E isso, né, gente, deixa a criança... tem tudo a ver com higiene, com proteção, né, com frescor, né, fica uma peça um pouco mais fresca para a criança. Esse tecido é muito usado também para práticas esportivas. Então, assim, em resumo, a gente tem muita coisa legal no mercado. Eu vou bater na tecla de novo que vocês precisam conhecer as marcas. Eu não me importo de estar, de uma certa forma, até repetitiva, mas eu vou ficar com a consciência tranquila se as marcas, se as lojas conhecerem as marcas, ficarem entendendo como funciona o mercado, ficarem entendendo e conhecendo as novidades. A gente que trabalha com isso precisa conhecer o mercado, precisa conhecer de tecido, precisa saber quem está fazendo o quê, tá? Espero que tenha ajudado. Se vocês conhecerem outros princípios ativos de tecidos e quiserem divulgar aqui, esses foram os que eu vi que são agora mais utilizados. Tem algumas coisas um pouco mais técnicas, mas eu acho que não seriam tão relevantes. De qualquer forma, vocês sabem que aqui é aberto para participação de vocês. Quem quiser colaborar e comentar alguma coisa comigo, eu tô sempre aberta, tá bom? E eu acho que é isso. Vou ficando por aqui e vamos ver qual que vai ser o próximo. Talvez seja sobre tecido, que é o que eu já tô estudando, ou sobre os antivirais, ou eu queria falar com vocês sobre aviamento, tecido, pra gente ir aprendendo mesmo e cada vez tá com o nosso universo mais profissional. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo, tá bom? Beijos. E fiquem de olho que tá cheio de moda praia ainda. Pra quem não tá gostando, volta aqui só na outra semana, gente, porque ainda até domingo tem muita moda praia aqui, tá bom? Beijos, até mais.